Opa, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos falar de um livro que deu origem a um dos melhores jogos dos últimos tempos, The Witcher. By order of the Emperor of Nilfgaard, for the murder of the wounded, looting, cannibalism, you are hereby sentenced to death by hanging or torment. Don't meddle. Take the reward and let's go. Help me! Knew you witches wouldn't scorn imperial gold. Tough hunt. Tougher than yours, that's certain. Evil is evil. Lesser, greater, middling, makes no difference. Come fit me! Bring her down. Do it my way. You like that, you bitch? Get the hammer. Kick her teeth in. The degree is arbitrary, the definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Just make it quick, Geralt. What the? Close your eyes. Hit him. What are you doing? Killing monsters. Opa, gente, hoje nós vamos falar do livro The Witcher, que deu origem ao famoso jogo The Witcher e depois veio a série também, mas a gente falar disso daqui a pouco. E eu começo logo dizendo que eu não estou aqui com a minha edição porque ela ficou no alojamento onde eu fico durante a semana. E eu também adianto que a versão que eu li foi a versão em e-book, não em livro físico e nem em audiobook, mas que está nos meus planos adquirir a versão física, provavelmente o box logo com os 8 volumes, mas vamos ver isso em um futuro. Lembrando também que, eu não sei se vocês viram, mas no vídeo que eu publiquei no ano passado, em 2020, eu não falei o nome do autor desse livro, né? E eu fiquei para falar esse ano. Eu tô até com a colinha aqui do nome do cidadão, mas não é exatamente fácil falar o nome dele. Seria algo como Andrzej Sapkowski. Ou melhor dizendo, você também pode ouvir no Google. Eu até peguei aqui uma colinha para ver se eu conseguia falar direitinho. Ver se vocês conseguem ouvir. Andrzej Sapkowski. Não é exatamente um nome muito familiar a nós brasileiros, não é? Hoje nós vamos falar aqui do primeiro livro, The Witcher, O Último Desejo. Esse livro e os livros futuros acabaram dando origem ao The Witcher, a série de videogames, que até o momento tem 3 jogos. Eu pessoalmente só joguei o último The Witcher 3, e eu joguei muito mesmo esse The Witcher, e é por isso que eu fiquei fascinado e com muita vontade de ler o livro quando eu soube que existia um livro na qual foi baseado o universo de The Witcher. Mas então, como foi a minha ordem de contato com The Witcher? Bem, primeiro eu joguei o jogo, bastante, joguei muito mesmo. Depois eu vi a série, que também é muito boa, para finalmente então ler o livro. Então eu fiz o que geralmente é o inverso, né? Primeiro se produz o livro, né? Depois vem um filme ou uma série, para depois é que vi um jogo. Eu fiz justamente o movimento contrário. Quanto ao jogo, o jogo, como eu disse, é um dos melhores jogos dos últimos tempos, nessas últimas décadas, né? Pelo menos o The Witcher 3, eu não joguei o 1 e o 2. Mas eu acho que o 3 está de bom tamanho para quem quer conhecer pelo menos o jogo e esse pequeno micro-universo que é The Witcher. Depois vem a série. Bem, a série talvez ela seja mais recomendada para quem está em dúvida se quer ler ou não o livro. Se você viu a série e gostou, você provavelmente vai gostar também do livro, porque o livro obviamente se
aprofunda mais nas histórias. Afinal, as histórias que estão lá na série e algumas das histórias que estão no jogo vieram justamente do livro. Bem, quanto ao livro, nós temos algumas curiosidades curiosas, por assim dizer. A palavra The Witcher, o nome The Witcher, ele faz uma referência maior ao jogo, e é por isso que ela não foi traduzida quando ela foi sendo exportada para os países. A palavra The Witcher, o nome The Witcher, significa o bruxo, mas quando ela veio para o Brasil, por algum motivo, na verdade eu entendo bastante, manteve-se o nome The Witcher, porque quando você lê The Witcher, você vai lembrar principalmente ou do jogo ou então da série, mas principalmente do jogo, que é muito maior do que a série em si. Apesar da série ser muito boa, o jogo é muito grande e os fãs de The Witcher reconhecem The Witcher como The Witcher, não como o bruxo, que seria a tradução ao pé da letra do inglês. Já no livro em si, durante a história, não há menção à palavra The Witcher, mas sim o bruxo já traduzido, que faz muito mais sentido. O bruxo que nós temos então em The Witcher, ele não é o bruxo ou bruxas que nós conhecemos no nosso mundo, né? Bruxaria de magia e tal. Apesar de haver magia e haver monstros e tudo mais na história, o nome The Witcher ou o bruxo, ele não tem esse mesmo peso dentro do mundo de The Witcher. No livro, então, nós vamos ter vários e vários contos, então não é uma história retilínea do início ao fim. Apesar dos contos estarem interligados, eles são uma série de acontecimentos que eles vão acontecendo, né, em ordem mais ou menos cronológica, mas eles são meio que isolados, né? Acontece uma coisa, depois acontece outra, depois acontece outra, e assim vai até o final do livro. O livro não é muito grande, ele tem 300 e algumas poucas páginas e é uma leitura razoavelmente fácil. Entretanto, todavia, tem um porém. No livro ele faz menção a muitas criaturas e ele não descreve muito bem como são essas criaturas. Então, se você não leu ou se você não viu a série e principalmente se você não jogou o jogo, talvez alguma dessas criaturas passem meio... É difícil de explicar, mas você não vai saber imaginá-las porque você não teve contato com nada parecido com elas. Como, por exemplo, as esdriges. Você sabe o que é uma esdrige? Bem, se você já viu o jogo, provavelmente você... Ou se você jogou o jogo, na verdade, provavelmente você tem uma ideia do que seja isso. Mas se você não jogou o jogo e não viu a série, eu acho que na série também não aparece nada parecido com esdrige. Então você não sabe o que é e você simplesmente vai passar por cima disso como se não fosse nada de muito importante. É como você simplesmente ouvir uma palavra de outro idioma e não saber o que ela significa. Isso vai atrapalhar a sua noção do livro, a sua interação com o livro? Interação não, a forma como você vai consumir o livro? Não vai atrapalhar tanto assim. Mas se você já jogou o jogo, então você vai ter uma camada a mais de sensibilidade com esse livro. Mas então o que são os bruxos nesse nosso universo fantasioso? Então, existem escolas especiais em que garotos são dados a essas pessoas que vivem lá. E esses garotos, então, eles passam por uma série de transformações químicas, físicas, biológicas, até mesmo mágicas, para se transformar, então, em um ser que vai ser capaz de lutar e matar monstros. E em troca disso, ele vai cobrar também um valor monetário para que ele possa sobreviver. Esse, então, vai ser o bruxo. O que acontece é que a maioria das crianças que são dadas a essas escolas, elas morrem no processo e alguns poucos é que vão sobreviver até a sua idade adulta, que também não costuma durar muito tempo, afinal eles estão em constante conflito com monstros que atacam humanos. E o nosso bruxo, o Geralt, é o personagem principal ao qual a gente vai seguir durante todo o nosso enredo. E o Geralt, ele tem algumas filosofias próprias dele mesmo. Por exemplo, ele não mata nenhum monstro que seja consciente, ou seja, que tenha inteligência própria e se reconheça a si
mesmo como sendo um ser inteligente e vivo. E ele só mata monstros que fizeram alguma coisa ruim contra humanos. Por exemplo, se algum proprietário, algum lord feudal quer matar um monstro simplesmente porque quer a cabeça desse monstro, então pelo menos o Geralt, ele não aceita esse tipo de serviço. Os outros talvez aceitem, mas ele não. Então a gente vai acompanhar então a história de Geralt tentando sobreviver nesse mundo e alguns dos seus relacionamentos que ele vai tendo no decorrer do livro. Então é bom também saber disso, que o Geralt e a história em si, né, nós temos relacionamentos mais adultos. Então o livro em si, ele não é para crianças, ele já é um livro mais infanto-juvenil / adulto. Bem, gente, por hoje é isso. Esse livro vale muito a pena ser lido, principalmente para quem já jogou o jogo e quem viu a série e gostou de ambos. Ou se você só fez só um ou outro, ainda assim vale muito a pena. Se você não fez nenhum outro, ainda assim, se você gosta de fantasia, essa é uma boa fantasia. Aliás, o escritor, ele é considerado por alguns o Tolkien polonês. Eu acho que é um pouco de exagero afirmar isso, mas enfim, realmente a história dele é muito boa e vale a pena ser conferida para quem gosta de fantasia e ficção científica, principalmente fantasia, afinal esse é um livro de fantasia. E se você gosta ou gostou do vídeo, por favor também se inscreva aqui no canal. Nos vemos numa próxima e tchau!